O tema, a bênção do Senhor que enriquece está sendo desprezada. Grande Deus, eis-nos aqui, Senhor. Precisamos que seja reatada a ligação contigo. Muitos, a partir de si mesmos, começaram a abençoar. E a tua palavra não dá autoridade para muitas coisas que estão acontecendo. E quis o Senhor e quer o Senhor que nós falemos sobre isso, a origem da bênção, quem é a bênção e a partir de quem surge a bênção na vida das pessoas. Ó Senhor, fala conosco profundamente nesse mundo tão desgraçado. Nós precisamos, como detentores de uma mensagem tão poderosa, uma mensagem que esclarece, como disse João, vós tendes a unção e sabeis de tudo. Nós precisamos entender tudo o que acontece e a partir de quem realmente existe bênção. Nos fala poderosamente sobre isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Que todos nós, na liberdade do Teu Espírito Santo, possamos entender e mais do que entender, acima de tudo, atender à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é a bênção que enriquece está sendo desprezada. O que é bênção? Se fala tanto de bênção, se fala tanto de abençoar, e todas as pessoas precisariam saber o que estão falando, sobre o que estão falando. Nós estamos vivendo num tempo no qual as fontes da bênção, elas estão sendo desprezadas, elas estão sendo largadas de lado. A bênção é de Deus, é a bênção do Senhor que enriquece. É a partir dele que sai a bênção. O que não sai de Deus não tem bênção. Como é que você pode? E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Aí o que eu falo é abençoador, porque o Senhor Jesus é o detentor da bênção. Toda a bênção surge a partir dele, principalmente para esse planetinha. Então, Jesus, ele é a origem daquilo que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Senão, as pessoas elas estão totalmente limitadas às leis que regem a nossa dimensão. A lei, um câncer. A lei que rege a nossa dimensão diz o seguinte: uma célula adoeceu, vai adoecer outras e isso vai aumentando. É uma sequência que, se não for interrompida com cirurgias, com amputações, ela não vai parar. Mas a bênção de Deus, aquele que é o detentor do verbo bará, que é chamar a existência, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Todas as bênçãos tem que pedir a partir dele. Em nome de quem? De Jesus. Mas é lógico que muitas pessoas misturaram, porque Jesus, ele aparece em sombra de bens futuros no Antigo Pacto. Jesus aparece presencialmente no tempo do seu ministério terreno, narrado pelos três
evangelhos e mais um reflexivo, na realidade 4 evangelhos, e o restante da Bíblia diz que ele virá. Mas ele, na sua saída, na grande comissão, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desde sempre, Deus foi abençoador para nós. Deus quis abençoar os seres humanos. Então, quando o sábio, você vai ver esse contexto aqui, você vai ver exatamente isso. Nós já temos falado aqui sobre contexto, como você vai entender um contexto. Você pega esse verso 22, no qual ele está inserido, né? Onde ele está inserido, como é que você entende isso? Versículos anteriores, ou versos anteriores, posteriores. O texto, na sua literalidade, verdades fundamentais, e a Bíblia como um todo. Você cerca esse texto com esses 4 aspectos e você vai entender o que realmente Deus quer falar para a gente. E o que Deus quer falar é o seguinte: eu dou para vocês bênçãos, fontes de bênçãos, canais de bênçãos, vocês não aproveitam. E o primeiro que eu vou falar é exatamente na origem, na multiplicação do ser humano. Deus coloca ali um canal para bênção. No 5º mandamento. No 5º mandamento, lá nós temos uma fonte de bênção que está sendo desprezada, simplesmente. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue na terra os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Está muito claro. Ela está praticamente explícita, praticamente não está explícita a bênção da longevidade. Logicamente que está implícita, mas de uma maneira muito trágica, que o desatendimento a esse mandamento vai trazer o quê? Maldição. Qual é a maldição? É a partir. Será que o ser humano não tem cabeça para entender isso? Que o desatendimento, que a desonra a pai e mãe promove todas as desgraças de mortes, de encurtamento de dias no mundo? Será que o ser humano não para isso? Se a bênção é longevidade, é prolongamento de dias, a maldição é o encurtamento. E existe, a partir do momento que foram expulsos seres horrorosos, né? Tinham beleza, mas agora são horríveis. Eles ficam ociosos. Quando pintam eu estou usando uma linguagem bem popular, quando aparece uma legalidade para eles trabalharem, ele falou: opa, servicinho para nós. Desonra pai e mãe, para você ver. Você vai colocar na sua perseguição continuamente demônios especialistas em morte. É muito claro, você deveria entender isso. E veja bem, honra pai e mãe, não está dizendo que é honra teu pai e tua mãe se teu pai e tua mãe forem honrados. Está dizendo, honra teu pai e tua mãe, é só de você para ele. Não conte, não está na conta de lá para cá. É lógico que Paulo diz, filhos, sede desobedientes aos vossos pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mas no mandamento não. No mandamento está assim claro, desonrou, meu querido. Desonrou, minha querida. Ofereceu legalidade, ofereceu direito para a ação do inimigo.
se você tem bênção, no mesmo mandamento, se você, sendo desatendido, você tem o quê? Maldição. Eu não ensinei meus filhos, por quê? Porque eu tive sempre, eu e minha esposa, nós tivemos sempre o dever, né, de abençoarmos nossos filhos. Não posso ter uma oração que eu não inclua meus filhos, tanto os consanguíneos como os que aderiram, né, os que vieram por adesão, né, os netos. Então, essa bênção, ela existe. Mas existem muitos... Meu pai, eu pegava na mão dele, eu beijava toda vez que eu o encontrava. Beijava a mão dele e ele me abençoava. Você olha isso aí, será que isso não é formal? Será? Será que isso é um costume apenas? Aí você vai lá para onde? Para Isaac com os 2 filhos, Jacó e Esaú e Jacó. E a bênção da primogenitura, antigamente, inclusive, durante muito tempo, foi levada em conta nas famílias, foi levada até em conta de uma maneira meio distorcida, né, por uma determinada rede religiosa. Aí pegava os mais velhos para serem sacerdotes, e aí ele fazia voto de pobreza, e a parte que cabia a ele, que sempre era porção dobrada, acabava ficando para essa organização religiosa que se tornou a maior detentora de bens imóveis do mundo. Aí, mas não é isso. Mas lá você vai ver que a bênção, quem dá, não é Deus que dá direta a bênção, ou para Esaú ou para Jacó. A bênção é de Deus, mas ela passa por quem? Por Isaac. Isso te ensina o quê? Isso te ensina que o pai é o transmissor da bênção de Deus. E o que está acontecendo hoje por aí afora? A desonra que existe. E eu acho que a grande desonra que acontece, você acaba vendo nos asilos, nas clínicas de geriatria. Isso está... Lógico, eu estou dizendo que existem algumas que são muito boas, de uma ótima qualidade, mas existem casos que são terríveis. É triste a gente, como algumas vezes eu visitar determinados lugares onde você entende de uma maneira muito prática o que é decomposição de células no cheiro, no odor. Então, é uma situação... Será que a pessoa parou para pensar? Será que não dava para fazer um esforço? Mas cada um administra isso. O nosso dever aqui, enquanto profetas de Deus, é falar. A bênção que enriquece está sendo desprezada a partir do desatendimento do 5º mandamento. Em segundo lugar, no altar, gente, o que está acontecendo é triste. Porque as pessoas acabam ficando tanto no automático, que elas vêm para a casa de Deus no automático,
servem a Deus no automático, vêm para a mesa no automático, a mesa da ceia, no batismo, e muitas coisas, sem enxergar que em todos esses momentos existem ali oportunidades de receber a bênção de Deus. Quando eu ministro o batismo, eu falo para as pessoas, eu falo, não se preocupem com a água. Pode se afogar e não conseguir levantar, deixa comigo. O dia que eu não conseguir mais levantar uma pessoa, e eu já levantei pessoas fortes, e é bom entender que na água a gravidade é menor. Então, não há problema, não existe preocupação. Então, não tem essa preocupação. Eu quero que você se concentre exatamente no momento do batismo, para você experimentar tudo que está acontecendo agora, que é morte, sepultamento, ressurreição. Mas aí as pessoas entram e se preocupam com um monte de detalhe, questão de logística, o que vai sair e tal, sendo que o principal, de repente, todo mundo se esquece no principal, que é morte, sepultamento, ressurreição de uma pessoa, de um ser humano. As pessoas, e a própria pessoa esquece também. Então, a bênção que enriquece está sendo desprezada no altar. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. E aí é um conjunto, aí você vai ver o conjunto da obra todo. Olha só. Malaquias é no fechamento, gente, no fechamento do Antigo Pacto, o último livro do Antigo Pacto. Malaquias 1, nós vamos ler do verso, aí aqui é versículo 5 ao 10. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, e vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissestes: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque trazei animal cego para o sacrificardes. Não, porque quando trazeis animal cego para sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de vós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo de meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a obração. Nós temos falado há algum tempo aqui, tudo se resume na palavra sobra. Sobra. Tempo de sobra. E eles ofereciam aquilo que sobrava. E aí Deus usa o profeta da transição, Malaquias, e diz: pega esse animal e leva lá para o rei, para o príncipe, para ver, oferece ele como um presente. O que ele vai fazer com isso? Pega esse cordeiro coxo aí, mancando, leva lá. Você acha que ele aceita?
Do jeito que você presta serviço para o Senhor, na empresa que você trabalha, você seria elogiado? Como você presta serviço para Deus, os horários que você tem cumprido diante de uma proposta de serviço de culto, de horário de serviço, frequência, pontualidade, tudo isso, se não fosse na sua empresa, você seria elogiado lá, receberia até promoção? Ou seria despedido? É isso que está dizendo aqui. E aí, o que Deus usa, o que Ele fala através dele, fala assim, nisto dizeis, sabe, nisso tudo, nesse comportamento que vocês têm, vocês estão dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Pode ser de qualquer jeito. Sobra. A questão chamada sacrifício não é entendida, que sacrifício é o que sacrifica, não é o que sobra. Tanto em termos financeiros, como em termos que podemos chamar em espécie. Tem que sacrificar o tempo de qualidade para o seu filho, para que você abençoe o seu filho, tem que ser um tempo de qualidade, não é sobra. Faça, tem a sua agenda, eu vou tirar isso aqui, vou adiar isso aqui, porque eu quero ficar uma tarde com meu filho, uma tarde com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, mas sobra. Olha o que Deus está falando aqui. Nisto, vocês dizem que a mesa do Senhor é desprezível. E aí, nós temos sido assim, diferentes de vez em quando, nos lugares que a gente frequenta aí. Por que você ministra as duas bênçãos na hora de abençoar o povo de Deus? Por que você ministra a bênção sacerdotal e bênção apostólica? Porque eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia Deus dizendo, não precisa mais ministrar a bênção sacerdotal. Eu não vejo. Você vê? Se alguém aí, por favor, me mande aí. Eu falo, não precisa mais. Mas ele diz, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo. E quantas pessoas são abençoadas? Agora, dizer que Israel não é um povo abençoado é ser muito tonto, muito cabeça oca mesmo. Porque só vê, tudo onde eles enfiam a cara, eles são bem-sucedidos. São bons? Não, não são bons, não. Mas são abençoados. São maravilhosos? Não, mas são abençoados. Lá é só você ler. Em Romanos 11, 29. Que é irrevogável a bênção que colocou. Porque um dos aspectos da bênção do Senhor é exatamente isso. É ela não se mudar. Olha só. 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Não tirou, Deus não tirou. E por que as pessoas estão desprezando isso? Na bênção sacerdotal e na bênção apostólica. Que coisa espetacular. Você que acha que é uma mera parte litúrgica do culto, uma bênção apostólica. Olha só. A graça do Senhor Jesus. Porque tudo começa com a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus nos leva ao amor do Pai. E o amor do Pai nos leva à comunhão do Espírito Santo. É um fluxograma. Então é por isso
que eu vejo que se os canais estabelecidos de Deus para a ministração de bênção para o seu povo, se é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, por que eu vou parar? Se eu sou realmente uma extensão de Deus para abençoar o povo, tem que abençoar o povo. É muito preocupante o que está acontecendo, porque senão daqui a pouco as pessoas se preocupam demais com a forma e se esquecem da essência. A essência é a bênção de Deus. Como ela vai ser feita? Ela é feita de muitas maneiras. Presta atenção nesse culto. Quantos canais de bênçãos foram ministrados, oferecidos a todos nós nesse culto? Então, corra assim, como fez na escola de Jacó. Não vou te largar. Eu não te largo enquanto não me abençoares. E por isso ele teve o seu nome mudado de suplantador para vencedor. O problema todo, o suprassumo dessa mensagem está exatamente nisso. Muitos estão vivendo ainda como suplantadores, como Jacó. Aquele que quer levar vantagem em tudo, eu vou procurar aqui. Onde tem uma bencinho aqui para o Senhor, meu irmão, vamos procurar. Acha, aí tira, já faz uma campanha, isso e aquilo. Só que a bênção de Deus é um conjunto. A gente chama de conjunto da obra de Deus. Que começa onde? No Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Espera um pouquinho. Me perdoe, meu filho. Presbítero Anderson, me perdoe. Gente, se sinta abençoado agora. Eu coloquei na pauta aí e acabei esquecendo.
Vamos ficar de pé? Somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. Ele é a força que me guarda, rocha que não se abala, firmada em seu amor não temerei. Firmada em seu amor eu viverei. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. A minha alma espera somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. Ele é a força que me guarda, rocha que não se abala, firmado em seu amor não temerei. Firmado em seu amor eu viverei. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus do meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. O que vai fazer a diferença para nós, gente? Qual é a diferença? O que faz a diferença numa refeição que recebe
A bênção de Deus a partir do agradecimento, né? Dar graças. É outro, um canal que não foi mencionado na mensagem. Dar graças pela mensagem. Trazer a compra do mês. Agradecer ao Senhor pela compra do mês. O que faz a diferença para a gente é a bênção de Deus. O que faz... Porque Deus, ó, no Antigo Pacto, qual é a grande intenção de Deus mantendo seus filhos no meio de uma geração corrompida e perversa? Então vereis outra vez. No finalzinho do Antigo Pacto, lá está escrito, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que faz a diferença é a bênção de Deus. Agora, se eu não estou nem aí para a bênção de Deus, vou ficar igualzinho, chorando pelos cantos da vida, desesperados, comparecendo. E veja, é até talvez antiético eu falar, né, como um terapeuta, que é muita gente evangélica hoje sendo tratada nos gabinetes, nos consultórios de psicanalistas, de psicólogos, de terapeutas. Um dia, na cidade lá, a última cidade do meu sogro, uma pessoa começou a conversar com um líder religioso lá, dizendo as coisas que acontecem com as pessoas da igreja, notadamente com a família dele. Ele falou, então não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É a bênção do Senhor que enriquece. Eu aprendi... O meu pai falava o seguinte, quando te perguntarem se você é rico, porque no lugar onde nós estávamos havia um certo destaque por aquilo que Deus tinha abençoado meu pai, a vida do meu pai e consequentemente a família dele. Se perguntarem para você se você é rico, você diz, sou rico com a graça de Deus. É a graça de Deus que me faz rico. Mas se eu não der bola para isso, eu vou ficar igual aos outros, pensando igualzinho aos outros. Exatamente igual. Meus raciocínios, meus cálculos, meus planejamentos serão todos. Meu estilo de vida, o estilo da lamentação, do muro da lamentação, fica igual. Deus mandou eu te dizer isso tudo. Não fique triste, não. Procure entender. A bênção de Deus está disponível na sua vida. Aproveite todos esses canais que foram mencionados e outros que a palavra de Deus mostra. Tá certo? Falemos com Deus. Grande e eterno Deus, muito obrigado, porque temos sido abençoados. E a bênção vem de onde? Vem de Ti, não vem de outro lugar. Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos, já teríamos sido destruídos. Mas a bênção do Senhor nos manteve ilesos em muitas situações. E, ó Deus, que nós saibamos valorizar a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Que nos sintamos continuamente abençoados por Ti e que busquemos de maneira bíblica, de maneira que revele intimidade contigo, todas essas bênçãos que se resumem no termo a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Ó Deus, ensina o Teu povo, resgata isso na vida do Teu povo, em nome de Cristo Jesus.
e para a glória de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo.